Durante umas férias em família, minha mãe arrancou minha bolsa da minha mão e disse: "Vamos usar o seu cartão de crédito para esta viagem." Sorri e respondi: "Então você vai adorar esta mensagem do banco." Ela começou a gritar assim que leu. Naquele momento, eu soube que essa viagem estava prestes a dar muito errado. Minha mãe estava lá, no meio do terminal do aeroporto, segurando minha bolsa como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Com aquele olhar presunçoso no rosto, o mesmo que sempre tinha quando achava que estava no controle. "Vamos usar o seu cartão de crédito para esta viagem", repetiu, sorrindo como se tivesse acabado de cometer o roubo do século. Eu sorri tão largamente que provavelmente a incomodou. Então, peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e virei a tela para ela. "Então você vai adorar esta mensagem do banco." O rosto dela mudou na hora, a cor sumiu e os olhos dela correram pela tela. E então ela começou a gritar: "Mas deixa eu voltar um pouco." Cresci em um ambiente onde dizer não era uma opção. Cada fibra do meu ser gritava para eu recusar, mas eu sabia que se dissesse não, seria vista como a filha egoísta que não se importava com a família. As chantagens emocionais, a manipulação, as ligações constantes. Eu sabia exatamente como seria o desenrolar da situação. Então, aceitei. Mas com uma condição: eu reservaria meu próprio voo e meu próprio quarto de hotel. Sem dividir a acomodação, sem chance de acessarem meu dinheiro. Eu iria, mas não deixaria que se aproveitassem de mim. Minha mãe odiou isso. Fez birra, reclamou, mas acabou deixando para lá. Ou assim eu pensei. Corta para o aeroporto. Tínhamos acabado de pousar e eu já estava exausta. Passei o voo inteiro me preparando mentalmente para a loucura que minha mãe tentaria aprontar. E como esperado, assim que pegamos as malas, ela fez a jogada. Arrancou minha bolsa da minha mão. "Vamos usar o seu cartão de crédito para esta viagem", disse, com um sorriso vitorioso. Nem pisquei. Apenas sorri, peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Então virei a tela para ela. Os olhos dela percorreram a mensagem. Depois ela releu. E então gritou: "Veja bem, eu já sabia que isso ia acontecer. Aprendi anos atrás que minha mãe era incansável. Tentava me passar a perna sempre que podia, e eu passei muito tempo garantindo que ela nunca mais conseguiria tirar um centavo de mim." Uma semana antes da viagem, liguei para o banco e expliquei tudo. O abuso financeiro, a manipulação, até onde ela iria para ter acesso ao meu dinheiro. O atendente foi compreensivo. Mas mais do que isso, foi útil. Juntos, criamos medidas de segurança bem específicas. Meu cartão foi bloqueado para minha localização, ou seja, qualquer compra feita fora da minha área seria recusada a menos que eu autorizasse no aplicativo. Além disso, para garantir, defini um limite diário de gastos de exatamente R$1. Minha mãe olhou para meu celular, segurando minha bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "O que você fez?" Ela sibilou. "Dei de ombros." E segurança do banco. Eles acharam estranho eu de repente ter várias compras altas vindas de um lugar onde eu ainda nem estive. O rosto dela se contorceu de raiva. "Conserta isso. Agora." Minha mãe não era do tipo que aceitava a derrota com elegância. Ela já estava planejando o próximo passo. Fiz meu check-in no hotel me sentindo incrivelmente satisfeita comigo mesma. Meu quarto ficava em um andar diferente do dos meus pais, uma escolha proposital. Eu precisava de espaço. Eu precisava de um respiro. Mas na manhã seguinte, o verdadeiro pesadelo começou. Acordei com pancadas na porta. Não eram batidas normais. Eram pancadas. Como se alguém quisesse derrubá-la. Revirei os olhos, saí da cama e olhei pelo olho mágico. Era minha mãe. E ela estava furiosa. Mal tive tempo de me preparar antes que ela começasse a gritar do lado de fora: "Abre essa porta agora. Precisamos conversar." Suspirei, considerando fingir que não estava ali. Mas eu a conhecia. Se a ignorasse, ela só faria um escândalo maior. Então, entreabri a porta com a corrente de segurança. "O quê?" Ela enfiou um papel amassado pelo vão. "A recepção disse que nosso cartão foi recusado. Não conseguimos fazer o check-in. Conserta isso." Olhei para ela. "Vocês não pagaram antes?" Ela bufou. "Para quê? Íamos usar o seu cartão, obviamente." Eu queria rir até perder o ar. Em vez disso, devolvi o papel. "Parece um problema seu." Ela socou a porta. "Você acha isso engraçado? Onde é que vamos dormir?" Dei de ombros. "Talvez vocês devessem ter trazido seu próprio dinheiro." Ela perdeu o controle. Começou a gritar, a me acusar de abandonar a família, de humilhá-la, de arruinar a viagem. Então me lembrei de que ele também era culpado. Ele nunca a impediu, nunca me defendeu, nunca disse a ela que estava errada. Balancei a cabeça. "Não é problema meu." E fechei a porta na cara dela. Mas ela não tinha terminado. Uma hora depois, meu telefone começou a explodir com chamadas, mensagens e áudios. Ignorei tudo. Então veio uma batida na porta. Dessa vez, educada. Olhei pelo olho mágico. Não era minha mãe, nem meu pai. Era a segurança do hotel. Suspirei, já sabendo o que estava por vir. Abri a porta. "Qual o problema?" O segurança me lançou um sorriso tenso. "Seus pais estão na recepção."
Eles disseram que você roubou o dinheiro deles e os deixou abandonados. Eu pisquei devagar, sentindo a paciência se esvaindo do meu corpo como areia entre os dedos. O segurança à minha frente parecia desconfortável, como se já soubesse que estava sendo jogado no meio de um drama familiar do qual não queria fazer parte. Eu roubei o dinheiro deles? Repeti com uma risada seca. Essa é boa. Ele coçou a nuca, claramente querendo estar em qualquer outro lugar que não ali. Eu não estou acusando você de nada, disse, tentando manter um tom neutro. Só estou pedindo para descer e esclarecer a situação. Cruzei os braços, pesando minhas opções. Eu podia muito bem dizer que não era problema meu e fechar a porta, mas sabia que se fizesse isso, minha mãe só aumentaria o escândalo. A essa altura, já devia estar na recepção chorando, gritando ou fingindo um desmaio, talvez tudo ao mesmo tempo. Quanto mais tempo eu demorasse para descer, mais caótica a situação ficaria. E certo, suspirei. Vamos acabar logo com isso. Peguei meu celular e desci com segurança. Conforme nos aproximávamos da recepção, ouvi a voz da minha mãe ecoando pelo saguão. Ela estava em seu modo teatral completo, soluçando alto o suficiente para garantir que todos os presentes soubessem do suposto sofrimento dela. Meu pai estava ao lado em silêncio, como sempre. Minha própria filha. Ela choramingava para a recepcionista que parecia apenas tolerar aquilo porque era paga para isso. Nos roubou e agora estamos sem nada. Os olhos dela me encontraram assim que me aproximei, e o choro teatral se transformou instantaneamente em raiva pura. E aí está ela. Ela gritou, apontando para mim como se eu fosse uma criminosa de verdade. A ladra. A recepcionista olhou para mim, depois para ela, e voltou a me encarar. Estava claro que não sabia em quem acreditar. Você quer explicar a situação? A funcionária perguntou, tentando soar imparcial. Respirei fundo, me esforçando para não perder a cabeça. Primeiro comecei, olhando diretamente para minha mãe. Pare de me chamar de ladra. Isso é ridículo. Ridículo? Ela explodiu, jogando as mãos para o alto. Você nos deixou na rua sem dinheiro. Eu não deixei ninguém na rua, rebati, mantendo a voz firme. Você veio para essa viagem contando com o meu dinheiro. Sem me avisar. Sem pedir permissão. E agora está tentando me fazer de vilã porque sua tentativa de me explorar falhou. Ela abriu a boca para retrucar, mas continuei antes que pudesse começar mais uma performance. Sabe o que é engraçado? Falei, olhando para a recepcionista. Eles vieram para essa viagem sem pagar um centavo adiantado. Sem trazer reserva, sem garantia. E agora querem que eu conserte isso. Como se fosse minha responsabilidade. A recepcionista franziu a testa e olhou para minha mãe. Isso é verdade, senhora? Ela hesitou por um momento, mas logo recuperou o fôlego e respondeu. E íamos pagar. Só que ela manipulou as coisas para nos deixar sem opção. Eu ri mesmo. Uma risada baixa, cansada e completamente descrente da audácia dela. Manipulei. Repeti. Ou você achou que poderia me forçar a pagar essa viagem e se deu mal? Minha mãe tentou falar, mas a recepcionista levantou a mão. Ok, chega, disse impaciente. Isso já saiu do controle. Senhorita, ela se dirigiu a mim. Você tem alguma obrigação financeira nessa reserva? Seu nome está vinculado ao pagamento? Não, respondi sem hesitar. Eu fiz minha própria reserva separadamente. Eles nem sequer estavam no meu quarto. A recepcionista assentiu e se virou para minha mãe. E então não há nada que possamos fazer. Se a senhora não pagou pela estadia, precisa resolver isso diretamente com o hotel. Não podemos forçar outra pessoa a cobrir os custos. O rosto da minha mãe ficou vermelho como um tomate maduro. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, como se estivesse tentando pensar em um argumento que a favorecesse, mas nada veio. Pela primeira vez, o hotel não estava do lado dela. Pela primeira vez, o teatro não funcionou. Ela olhou para meu pai, esperando que ele entrasse na conversa. Ele apenas deu de ombros, como se dissesse: você se meteu nessa, se vire. A derrota foi clara no rosto dela, mas ela não iria admitir. Nunca admitia. E isso é inacreditável, resmungou, pegando as malas. Você realmente nos abandonaria? Seu próprio sangue? Cruzei os braços. Você que se colocou nessa situação. Ela soltou um som exasperado e se virou, saindo pisando forte. Meu pai a seguiu em silêncio, como sempre. A recepcionista suspirou e olhou para mim. Me desculpe por isso. Não se preocupe, falei, massageando as têmporas. Isso é só mais um dia normal para mim. Saí da recepção me sentindo exausta, mas ao mesmo tempo leve. Minha mãe sempre achou que poderia me controlar, que poderia me prender na teia dela de manipulação para sempre. Mas desta vez ela perdeu, e eu nunca me senti tão livre. Depois daquela cena patética na recepção do hotel, eu podia ter simplesmente seguido com a minha viagem e deixado meus pais se virarem sozinhos. Mas depois de tudo que minha mãe fez, algo dentro de mim queimava. Uma raiva contida, acumulada ao longo dos anos, fervia no meu peito. Ela queria que essa viagem fosse às custas do meu dinheiro? Queria que eu fosse forçada a bancar tudo enquanto ela fingia ser a vítima? Pois bem, se era um jogo que ela queria jogar, eu estava disposta a ir até o fim.
Voltei para o meu quarto e passei alguns minutos pensando no próximo passo. Era simples, minha mãe odiava perder, odiava estar errada e, acima de tudo, odiava ser humilhada. Eu sabia que ela ainda estava se remoendo por ter sido desmascarada na frente da recepcionista. Mas eu queria que ela sentisse ainda mais. Peguei meu celular e entrei no grupo da família no WhatsApp. Normalmente eu ficava quieta ali, ignorando as mensagens e os dramas que sempre surgiam. Mas dessa vez eu digitei sem hesitação. Oi, pessoal! Só para esclarecer, meus pais vieram para essa viagem sem pagar hotel e sem trazer dinheiro, esperando que eu bancasse tudo. Quando viram que eu protegi minha conta, tentaram me acusar de roubo na recepção do hotel. Só queria que soubessem. E apertei enviar. Simples, direto, letal. Se eu conhecia bem minha mãe, sabia que ela já estava inventando uma versão alternativa da história para contar aos parentes. Algo que a fizesse parecer a pobre vítima de uma filha ingrata. Mas agora a família inteira sabia a verdade antes mesmo de ela abrir a boca. Menos de um minuto depois, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens chegando aos montes. Minhas tias chocadas perguntando se era verdade. Meus primos rindo, dizendo que sempre souberam que minha mãe era manipuladora. Até minha avó, que normalmente ficava neutra, respondeu com um frio: que vergonha, Maria. Minha mãe surtou. Ouvi batidas furiosas na minha porta minutos depois, mas ignorei. Deixei que ela se queimasse sozinha, berrando no corredor enquanto hóspedes passavam e olhavam com curiosidade. A essa altura, qualquer respeito que ela ainda tinha dentro da família estava desmoronando. Mas eu não terminei ali. Se ela queria se aproveitar de mim financeiramente, então eu me certificaria de que ela nunca mais tivesse essa chance. Entrei novamente no aplicativo do banco, mas desta vez fui além do bloqueio temporário que eu tinha colocado. Liguei diretamente para o suporte e pedi algo definitivo, um bloqueio total de qualquer acesso externo à minha conta. Além disso, aproveitei para rever todas as minhas senhas, meus dados bancários, minha segurança digital. Minha mãe sempre foi esperta em encontrar brechas para me explorar, mas agora ela não teria mais nenhuma. Ela continuou tentando contato pelos dias seguintes. Mensagens, ligações, até e-mails dramáticos me acusando de destruir a família e arruinar nossa relação. Eu não respondi. Não caí na armadilha emocional. E para garantir, ainda deixei um presentinho para ela. Mandei um e-mail para o banco dela relatando possíveis tentativas de fraude na conta dela, usando o histórico dela de tentar acessar a minha sem permissão como justificativa. No mínimo, ela teria algumas dores de cabeça com segurança bancária nos próximos meses. Quando a viagem acabou, voltei para casa com a alma lavada. Foi libertador saber que, pela primeira vez, minha mãe não conseguiu o que queria. Que pela primeira vez eu saí ganhando. Eu não sabia se ela algum dia pediria desculpas, se algum dia aceitaria que não poderia mais me manipular. Mas, sinceramente, não me importava mais. Ela jogou sujo, mas eu joguei melhor.